outubro de 2025, dia 1º, bom dia. Eu vou falar sobre o natural e algumas coisas muito feias que Deus estava me mostrando, me lembrando, né? Ligando fatos. Aqui é uma manhã muito linda. Os passarinhos estão cantando muito, apesar de ser o tempo um pouco nublado. Tá fresco, está bem. Tá um dia lindo, né? Apesar, eu gosto de dias frescos, dias frios. A verdade é que o bem e o mal estão misturados, né? E o bem, ele não deixa de cantar porque existe o mal. Então Deus me levou lá para será que foi 2007, 2006? Não, isso. Eu acho que, enfim, eu acho que foi 2007, início de 2007, Deus me levou. E aí eu me vi. Isso ele sempre faz depois que eu acordo, acabei de acordar. Então muitas vezes eu comecei a reparar, eu já falei isso pra vocês, que enquanto eu durmo, ele fala comigo sem que eu saiba direito o que é, sabe? Talvez ele me revele coisas. Tem muitas pessoas que a gente nunca vai saber o que elas fazem, entendeu? Então, sobre isso. Pessoas que desejam mal da gente e podem fazer dois papéis. Podem fazer um papel de amigo ou um papel de neutralidade, mas por trás não existe essa neutralidade. Existe sim a maldade encoberta. Eu estava assistindo ontem com a minha filha, Joãozinho e Maria, que é bem aquilo. Eles chegam a uma casa de doces, né? E aí tem aquela velhinha, toda boazinha. Só que o que acontece? A Maria, ela não pega no sono. Então ela sai do quarto dela e ela se sente atraída aí a algum lugar que ela não sabe pra onde. E o irmão dela dormiu já. O irmão dela tá todo iludido, né? Com essa senhora. Ele fala, ai, a vovó Griselda. Ela fala, ai, mas ela nem é sua avó mesmo. Ah, mas eu sinto que ela é minha avó. Por causa da aparência de bondade que ela tem, né? E a Maria, por uma curiosidade que ela não sabe de onde vem, ela chega no momento errado, na hora errada da transformação daquela senhora com aparência de bondade. Isso são coisas que só Deus sabe, aparências de bondade.
E aquela mulher tá completamente transformada. E aí, o que acontece? Eu saí com uma mulher que na verdade eu nem conheço direito. E aí eu me lembrei de outra com que eu trabalhei lá no Japão. E eu não sei o que Deus quer dizer, não sei se as duas fazem o mesmo tipo de coisa. Na verdade, Deus já tinha me falado algo do tipo, mas eu não sei, eu não posso saber porque eu não conheço. Mas eu vou falar pra vocês. Eu trabalhei com uma mulher no Japão, baixinha, pequenininha, magrinha. E engraçado que a outra com quem eu sonhei, que eu não conheço direito, nem vi. Enfim, não sei direito. Mas tem um porte semelhante. Eu acho que sim, né? E tem um... Eu não sei, enfim. Eu não sei, porque às vezes ele... O que acontece comigo? Não sei se ele faz isso com você. Ele não fala. Ele mostra imagens. Tipo por visão. Às vezes ele dá uma palavra. E aí eu tenho que ficar ligando as coisas. Então, ele mostra uma casa, né? E aí ele mostra uma pessoa. E eu fico, o que tem a ver essa casa com essa pessoa? Enfim, então ele mostrou duas mulheres pra mim. Uma que não tem nada a ver com a outra, mas uma eu sei, que ela fazia macumba, porque ela mesma me falou. Agora a outra se faz, eu não sei, porque ele mostrou as duas. Ele mostrou no sonho uma, e a outra, agora que eu acordei, me veio muito claro à mente ela. E mais, ele me mostrou vários problemas que eu tive depois que eu conheci essa mulher. E por que ele me mostrou a outra? Eu não sei, se é uma pessoa que talvez acha que eu poderia prejudicá-la de alguma forma, estar no caminho dela, entendeu? Eu acho que sim. Mas, a meu ver, eu penso, se ela pensa que eu estou no caminho dela, talvez um dia eu estive, né? Eu acho que talvez tenha sido isso. Mas já faz muito tempo, então assim, não sei. Mas às vezes as pessoas acham que você está no caminho delas, então elas continuam fazendo algo, entendeu? Pra travar a sua vida, pra... Eu sou do tipo de pessoa que, sinceramente, eu saio do caminho pra pessoa passar. Fica à vontade, passe, pegue, faça o que você quiser. Eu não tô aqui por isso. E também não sou de competir nada com ninguém, nem ninguém com ninguém, entendeu? Não sou assim. E aí eu me vi trabalhando nessa fábrica. Eu trabalhava, subia uma escadinha e trabalhava nesse lugar e tava ali. Eu era nova ali, eu tinha sido remanejada para esse lugar. Eu trabalhava na parte de dentro e fui trabalhar com essas pessoas. Eu lembro de uma senhora alta, gordinha, branquinha, bem simpática, e uma baixinha, japonesinha, bem magrinha, que é essa. Nossa, um aspecto feio, ela feinha, do cabelo loiro, bem loiro assim, aquele cabelo meio quebradiço de tanto que pinta o cabelo. E um loiro dourado assim chamativo, que não combinava nada com ela, horrível. Um sorriso
feio, uma boca vermelha de batom, meio descabelada assim, às vezes ela prendia um pouco o cabelo, mas não prendia direito. Mas eu olhava para ela e ficava assim, meio com pena da aparência dela, né? E pensando assim, eu não vou julgar ela pela aparência, às vezes ela é uma boa pessoa. Mas não era, era aparência e tudo mais, era tudo estragado mesmo. Aí um dia ela estava falando de macumba, de macumbeira. E aí eu falei assim, eu logo dei minha opinião, né? Porque eu já conhecia esse assunto desde a minha infância. Porque minha mãe falava muito sobre isso, do que ela ouvia falar, a minha avó também. E eu detestava isso. Aí eu falei pra ela que achava horrível isso, eu não gostava disso. E aí ela virou pra mim logo. E aí foi aquele momento que a Maria, do Joãozinho Maria, pega, sabe? E parece que descobre a bruxa. Ah, descobri você, sua bruxa, né? Descobri as coisas que você faz, sua aparência de bondade. E nesse caso foi porque eu dei minha opinião, né? A outro caso, a mulher que eu sonhei, pode ser porque ela acha que eu estive, eu posso estar no caminho dela, sei lá. Eu não sei porque Deus tinha me falado sobre um tipo de macumba, né, feitiçaria, que a pessoa fica renovando. E e Deus me mostrou essa mulher. Só que eu nunca tinha ligado ela com essa outra mulher do meu trabalho lá no Japão, né? Foi o que me veio à mente logo agora que eu acordei. E quando eu falei, não, eu não gosto dessas coisas, eu acho horrível quem faz isso, tá errado. Ela virou pra mim com a cara, né? E me condenou e começou a dizer que as pessoas que fazem macumba são boazinhas e que macumba é coisa do bem, várias coisas, enfim. Daí eu falei, de jeito nenhum, não acho isso não, pelo contrário. E aí, não poderia deixar não concordei com ela nem por amizade, jamais. Aí tá, ficou aquele clima ruim, mas acabou o assunto naquele dia, naquele momento, né? Só que, algum tempo depois, um dia eu tava trabalhando ali com elas, né? Com essas pessoas, nessa sessão da fábrica. E do nada me faltou o ar. Eu não sei. Eu tentava respirar, não conseguia, tentava respirar, não conseguia, abrir a boca desesperada. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir respirar, eu nem sei se eu avisei alguém, devo ter avisado. E aí desci e fui para a parte da salinha onde a gente passava os intervalos. A gente chama de QK, né? Nesses intervalos. E aí eu lembro de que eu fiquei sentada nessa salinha e abri a boca desesperada. E eu pensava, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu não consigo respirar quanto tempo mais.
eu vou ficar sem respirar. Mas aí eu sei que chegou um Tantuxa, né, o responsável brasileiro. Graças a Deus não era aquele que me assediou, né, que eu... Agora eu lembrei desse outro. Tinha esse outro também, mas esse outro quase não fazia transporte, né, era mais o outro mesmo, infelizmente. E aí ainda deu uma melhorada, né, quando ele começou a me levar para casa, mas ainda estava com falta de ar. E aí eu perguntei para ele se isso já tinha acontecido antes, né? Se alguém já tinha tido isso. E ele olhou para mim, que eu fiquei mais surpresa. Eu pensei, não, ninguém nunca teve isso. Isso é muito estranho. Ele falou, já. Eu me lembrei de uma outra coisa que Deus estava me mostrando. Eu lembrei de uma mulher, de uma mãe. Uma vez ela me disse assim: essa mulher, ela tem a mesma aparência de bondade, mas no fundo é essa bruxa que a Maria descobre. Uau! Ela não é aquela mulher que ela aparenta, né? Então uma vez essa mulher me disse assim: ah, minha filha, ela tem trauma de vermelho. Ela detesta vermelho, ela não pode com vermelho. E aí eu achei estranho. Ela falou assim, eu não falei nada, né? Ela que falou. Quando ela era criança pequena, ela viu uma coisa, ela se assustou e aí ela ficou traumatizada com vermelho. E aí tá, fiquei com essa informação, mas sabe, não sabia o que era, também não fiquei pensando o que era, né? O que fez com que ela tivesse tanto trauma. E agora que eu acordei, me veio a informação. Não me pergunte. Eu não sei se é da EQM, essas informações, mas é comum que as pessoas que tiveram experiência fora do corpo ou estado de quase morte, elas tenham essas informações e não saibam como. Mas eu, agora que acordei, eu me lembrei. E essa informação eu sempre tive, só que eu nunca tinha ligado com o fato dessa criança que teve esse trauma com vermelho. Eu me lembrei que minha mãe me disse que essa mulher, ela e a tia dela, usavam. Lembra que eu falei que desde a infância eu lido com essas coisas? Eu não, né? Eu sei que essas coisas existem, que as pessoas ao meu redor fazem. Então, que ela e a tia dela usavam uma capa preta e vermelha, pegava uma galinha, torcia o pescoço da galinha e bebia o sangue. Então, a meu ver, foi essa informação que eu tive, que essa criança, a filha dela, como Maria, olha só, pegou a própria mãe na transformação de uau, essa é a minha mãe. Não é uma bruxa. Ela, né? Ela se transforma, ela incorpora. E é uma mulher assim, magra, pequena, que tem aparência de bondade. Aparência de bondade. E aí essa criança, ela ficou traumatizada com o vermelho, não podia mais ver o vermelho, por causa da capa, né? Do sangue vermelho escorrido, do sacrifício.
Ontem, né, eu fiz uma mensagem para vocês e Deus me deu uma palavra muito estranha, que é gástrico. Ó, suco gástrico, agora ele tá falando, que é o ácido clorídrico, tá? Não é só sobre mentalidade, é sobre magia, feitiçaria, macumba. Sabe? Coisas que a pessoa manipula e ela acha que ela tá colocando pro outro, mas não. Esse suco gástrico, presta atenção, é só, você pode fazer mal só para você mesmo. Então, por isso, essas pessoas que fazem essas coisas, elas vão pro inferno, não tem como. Vão mesmo. Eu não acho, inclusive, olha só, eu vou falar o que eu acho. E foi por isso que eu me dei mal com a mulher, que ela ficou brava comigo, mas eu falo mesmo. Eu não acho que, mesmo que ela se arrependa repentinamente, eu me arrependo, aceito Jesus, elas não vão pro céu. Não vão. Não acredito. Elas podem ir para um lugar intermediário, tipo, enfim, não, eu acho que ela não tem como se livrar do inferno, porque é uma coisa muito grave. Eu acho que coisas, sabe, muito graves, é como se Deus ter me mostrado o pão e eu não entendi o que era o pão, tem a ver com esse ácido clorídrico aí. Todo mal que você faz pro outro, você não está fazendo pro outro, você está fazendo para você. Então você, como estômago, você aumenta o seu ácido clorídrico. E a camada que protege o seu estômago, ela se afina. Eu não estou falando de pessoas que têm problema de estômago, não. Eu estou falando do aspecto espiritual. Você afina essa parte da parede do estômago, sei lá, desse pão. É que nem o estômago ele. Tem a parte do sentimento, que é da bondade, do amor, da pureza, das boas intenções. Por isso que Jesus fala, tem que ser como uma criança, né? Não quer dizer ser manhosa, teimosa, não é isso. É da pureza, sabe? Das boas intenções. Então, assim, essa parte dessa camada protetora do estômago é a parte das suas virtudes, da sua pureza, seu bom coração. Então, se vem alguém e te engana, o ser humano ele sempre fala, você é burro, você é estúpido, você é tolo. Você pode até ser e pagar um preço ali na hora, mas você não vai pagar o preço da eternidade no inferno. Aquele que engana você, esse que vai pagar o preço. Tem algumas coisas que a gente pode até sentir, nossa, como que eu fui bobinha, acreditei naquela pessoa. Mas esse é um preço momentâneo, entendeu? Então, é que nem Judas com Jesus, né? Judas pagou o preço de sofrer pela eternidade. Jesus sofreu, claro, o momento ali da traição. E porque toda traição dói, né? Então, essa camada de pureza, quanto mais você vai afinando, o ácido clorídrico ele vai te corroendo. Você não tem pureza. Então, ele vai corroendo, corroendo, corroendo. E esse é o mês das crianças. O que significa? Nós também temos que ser como crianças. Então, essas pessoas, elas não têm pureza, elas fingem uma pureza que a pureza ela não pode ser fingida. Entendeu? É um aspecto de bondade. E elas fazem isso para... É um modo de psicopatia, né? Para que você não desconfie. Então, elas querem ficar ali por perto, saber da sua vida, para elas manipularem esse ácido clorídrico.
mas que elas pensam que é uma coisa que está na mão, que nem a bruxa acha que faz uma maçã envenenada e dá lá para a Branca de Neve. Mas não é. Esse ácido clorídrico que elas estão manipulando para o outro está dentro delas. Está dentro. É o que faz o pãozinho que eu falei para vocês. Nós somos com a massa de pão. E esse ácido clorídrico, ele é essa capacidade de bem e mal. É o que Deus falou para mim ontem. Vocês decidiram manipular o bem e mal, que é esse ácido clorídrico. É um veneno nas mãos. Cuidado, é a inteligência, é a manipulação. Manipulando os irmãos, fingindo de bonzinho, né? Acusando as pessoas de coisas que elas não têm culpas. Mentindo, fingindo, prometendo, desprometendo, descumprindo, distorcendo a verdade nos processos. Pagando para o rico, devendo para o pobre. Enfim, várias coisas. Mentindo até para Deus. E esse ácido clorídrico, que é dessas feitiçarias também, é um poder que eles usam, sim. Mas que eles não sabem. É isso que Deus está mostrando. Está dentro deles. E vai corroendo eles por dentro. Vai correndo. Mas que hora que eles vão saber que eles estão completamente deformados e corroídos quando eles morrerem? Eles já podem estar extremamente feios por fora? Podem. Mas pode ser que não. Podem ser que sejam lindíssimos por fora. Mas quando morrerem, quando verem um aspecto horríveis, sabe? Então, a inteligência, né, a maldade, tudo isso é esse ácido clorídrico, né, que causa morte. Quando você não tem uma boa intenção, né, que é essa camada protetora do estômago. E aí, por que a pessoa fala assim, eu me arrependo? Porque ela precisa criar a camada primeiro. Ela não pode simplesmente dizer eu me arrependo. Qualquer um pode dizer eu me arrependo. Claro, não quero ir para o inferno. Só que essas pessoas são assim, ó. Eu vejo elas diante de uma cela, dentro da cela tá queimando, é fogo. É fogo puro, eu tô vendo. É claro, elas se veem diante do inferno e dizem, eu não quero, eu me arrependo. Mas aí, a hora que é como se assim, a hora que elas voltam a fazer a mesma coisa. Entendeu? E Deus sabe disso, ele não é bobo. Então, o que eles precisam? Você se arrepende, mas você precisa criar a camada de pureza, de bondade, vai e faz. Não é assim, sabe? E aí a pessoa vai lá e continua manipulando mesmo ácido clorídrico, pensa assim, não, é só falar que eu tô arrependida. Não é. Nós somos como pãozinho. A gente vai para onde a nossa massa se identifica. E onde tem mais esse ácido clorídrico, né, desse veneno, e não tem a camada de pureza, é no inferno. Então, é lá que eles querem você. Porque é lá que eles mexem com essas coisas, né? Não tô falando que é você, uma maneira de dizer, enfim. Essas pessoas, né? Então, para que as pessoas sejam aceitas no céu, elas precisam ser iguais a Jesus, é isso? Mas o que é ser igual a Jesus? Elas precisam
conforme a vida passa, e não é assim de repente, não tem como fazer isso de repente, as oportunidades são dadas e a gente vai se transformando por dentro. Isso ninguém vê. Ninguém vai ver. Nós temos por fora o aspecto de bondade. Todo mundo tem, é da sociabilidade. O aspecto social. O animal não tem isso, porque ele é puro. Se ele está com raiva, ele rosna. Se ele está feliz, ele rola na grama. A gente não é assim, a gente aprendeu a fingir. Então só Deus sabe o que acontece depois que você fala, boa noite. Aí é a bruxa lá que vai se transformar. Ha, 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 ha. Né? Que a Maria pega ela, meu Deus, quem que é essa mulher? Ela não é, vovó, né? Ela finge. Então muitas pessoas são assim. Tem dois lados. E a taça de doce para crianças. Ela tem dois lados. E aí, quando você descobre o lado verdadeiro da pessoa, né? Então, é isso que Deus vai dando oportunidades. E cada oportunidade é para nós. Para a gente desenvolver a parte boa em nós. Porque se a gente não desenvolver isso, não adianta ter ilusão de que vai para o céu, porque não vai. Eu vou completar a mensagem porque eu fui orar com a minha filha agora de manhã e Deus me deu Esther 3, Mordecai odiado por Amã, que é a situação em que eu, por exemplo, né, foi me dado um assunto, né, esse assunto da macumba, da macumbaria, e eu disse, não, eu acho que é errado, eu acho que isso não é certo, acho que isso é mal, né? E a mulher ficou muito brava comigo. E é o que fala aqui em Esther 3, ó, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Que foi aquele momento que eu vejo essa mulher japonesinha do cabelo loiro, né, um pouco eriçado, que ela conta a história dela, né, ela diz das coisas que ela faz e todo mundo tá quieto ali, né, e o silêncio, ele se assemelha a uma aprovação, e aí quando eu falo, não, eu acho que tá errado, ela fica extremamente brava, que esse momento aqui, ó, não te curvas, né, você transgride as ordens do rei. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Interessante, ó. Eu nunca tinha reparado que eu vou dizer para vocês, ó. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar.
Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Eu não tinha reparado o seguinte, talvez você já soubesse disso, né? Eu não reparei. Que o Amã, quando chega para sentar com o rei, ele manipula esse rei, né? Ele já vem com o coração sabendo o que ele quer. Na verdade, ele quer destruir um homem só, mas por causa de um, ele quer destruir um povo inteiro. E é como assim, ó, porque eu odeio essa pessoa, eu quero destruir a família inteira. Por causa de uma, decide destruir a família inteira, entendeu? E muitas vezes isso aqui, olha só, esse Amã, ele tem inveja desse Mordecai por causa da posição dele, da postura dele, que não se curva, não teme a nada, né? Essa força que ele tem, né? Porque ele não é moldável como os outros. Só que o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o rei que se senta com ele e que não sabe o que aconteceu antes, ele não sabe, né? Que aconteceu algo pessoal entre o Amã e o Mordecai. Na verdade, o Mordecai ele nem sabe que o Amã odeia ele. Ele desconhece. Ele só não se curva. Ele está lá no dia a dia dele e ele simplesmente não faz algo que todo mundo faz. E ele não sabe porque ele não é uma pessoa próxima do Amã. A notícia chega nos ouvidos do Amã. Parece que eles nem se conhecem pessoalmente, né? Eles se veem de longe. Olha isso. Mas esse Amã, ele odeia tanto esse Mordecai como se ele já conhecesse pessoalmente. E isso que é estranho, né? Porque, por exemplo, essa mulher que eu sonhei, eu não conheço, assim, não conheço, né? De perto, né? Não conheço. Não conheço pessoalmente, não conheço. E a outra, né, que eu dei o meu posicionamento, eu conheci muito superficialmente ali, foi pouco tempo que eu fiquei ali naquela linha. Que logo eu comecei a ter muitos problemas. E que pareciam ser espirituais, né? Comecei a ter falta de ar. E, se não me engano, foi logo depois disso, desse episódio, que começaram os ataques de pânico. Que para mim, eu vou dizer para vocês, não era apenas emocional. Ele tinha uma carga espiritual muito forte, porque eu senti nos primeiros ataques, principalmente, uma presença maligna muito forte. E que hoje Deus me lembrou dessa mulher. Aí tem um outro aspecto que eu quero falar também sobre o Japão e que o Brasil ele vai se transformar em um aspecto espiritual parecido com o Japão nisso. Mas enfim, mas eu quero falar sobre a responsabilidade do rei. A responsabilidade sua quando alguém chega para você para fazer mal para outra pessoa e você dá o seu anel. E você não sabe, você dá o seu aval, entendeu? Porque o anel era isso. O anel era que nem a assinatura, entendeu? É que nem um carimbo, né? Lá no Japão é carimbo que se usa.
com a assinatura da família. O carimbo, ele tem o kanji da família, tem o símbolo da família. Então, quando o rei se senta, eu sempre vi desse ângulo as coisas do rei Assuero. Ele não é inocente. Ele quer fazer mal, não é que ele quer fazer, ele não se importa. Ele diz, você quer fazer mal para eles? Você está abaixo de mim. Mas eu deixo, porque eles não vão fazer falta. Sabe assim, eles não vão fazer falta? Eu não me importo com eles. Isso já me lembra os fetos, lembra? Os filhos das mulheres estupradas. Ou filhos de adolescentes, de pessoas que são consideradas que não estão em idade ainda de gerar. E você pensa assim, eu dou meu anel para isso, vai, faz. Eles não vão fazer falta para a sociedade, eles não vão fazer falta para nós. Entendeu? Acaba com esse povo. E aí é a parte que eu vou dizer para vocês o que o Japão é e o que o Brasil vai se tornar igual. Então, só que o que esse rei não sabia é que aquilo que ele mandava destruir lá fora estava dentro da casa dele. Entendeu? Estava dentro. Ele ia destruir lá fora, ele ia destruir dentro, que é esse ácido clorídrico que Deus falou para mim. Aquilo que você acha que você está manipulando para fora, não é para fora. Você pode até conseguir destruir a casa do outro, a empresa do outro, o casamento do outro, a saúde do outro, a mentalidade do outro, as emoções do outro, pode. A vida profissional do outro. Mas muito mais a destruição e a corrosão é dentro de você, porque é como esse ácido clorídrico dentro do estômago. Então, ele não sabia que a esposa dele era desse povo que ele queria destruir. Então, é isso que muitas vezes a gente... eu não sabia. E não é para saber, porque não é para... É para você entender que não é para você escolher para... eu faço bem para esse, eu faço mal para aquele. Eu escolho, eu manipulo o bem ou o mal, porque esse é o pecado, sabe? Que fez o ser humano cair. Ele teria que dizer, não, eu não faço mal para ninguém. Não é eu escolho, eles não fazem falta mesmo, pode mandar matar tudo. Entendeu? Que muitas vezes o mal é isso. Não é sobre fazer o mal, é sobre para quem você faz. Entendeu? Dependendo de quem você vê sofrendo, você fala assim, tem que sofrer mesmo. Entendeu? Tem muita gente que é assim, esse rei Assuero. E a minha esposa, agora não, agora é o povo da minha esposa. Agora eu me importo. Antes você não se importava? É bem um fingido mesmo, né? Assim, pessoas que fingem uma bondade, entendeu? Você tem seus negócios ali envolvidos, agora por isso que você se importa, né? Sabe aquelas pessoas que, eu amo meu filho, odeio o filho do outro? Bem, eu não sei o que é isso. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu sempre lembro que minha mãe me dizia, Melissa, o Japão tem um aspecto muito ruim de maldição, é cheio de espírito de demônio aqui, ela dizia, porque aqui tem muito suicídio e muito aborto. Então é cheio. Muito suicídio e muito aborto. Ela dizia assim, a mulher quando ela fica grávida, a primeira coisa que o obstetra vai perguntar para ela é, você quer ter ou você quer tirar? Porque ela tem esse direito. Então a minha mãe dizia assim, é cheio.
é muito... E também por causa das guerras, né? Da bomba atômica, enfim. E aí, o mundo, o Brasil, ele caminha para isso, né? Ele caminha para essa frieza espiritual, né? Esse rei açoeiro que diz, elimina esse povo, para mim tanto faz, não vai fazer falta nenhuma para mim. Amã, vai lá, faz o que você tem que fazer, né? Então ele dá o anel dele, ele dá a assinatura e aí o Brasil provavelmente vai se tornar assim. E como ontem foi 30 de setembro, encerrou, né, o Setembro Amarelo, Deus me falou uma coisa muito estranha. Na verdade, tem me mostrado isso, que o aborto é um suicídio involuntário. O aborto é um suicídio involuntário. Porque é a morte de uma pessoa, né, que tem todo o preparo para viver, que tem todo o tempo ainda pela frente, mas que é coagida a decidir não mais viver, ou aceitar que não deve viver. Ou entender que veio errado, veio por engano, sabe? Imagina que a pessoa, você pega o avião e vai visitar sua mãe. Você bate a porta, ela abre a porta e fala para você, não, o que você veio assim? Você nem me avisou? Mandem matá-lo, entendeu? E aí matam você. Porque, não, você me pegou despreparada, entendeu? Aí mandam matá-lo. Nessa viagem que você faz, a sua mãe abre a porta e diz, matem-no. Matem-no. Sua mãe, as outras pessoas, vizinhos, entendeu? Então, eu começo a ver o aborto como um suicídio involuntário. E aí eu não entendo, na minha cabeça eu não entendo como é que a sociedade passa o mês inteiro falando de Setembro Amarelo, de valorização da vida, sendo que ela está caminhando para o suicídio involuntário, que é a morte. A morte da vida, quer dizer, como que ela pode lutar de um lado e do outro lado ela faz o... Não faz sentido. Não faz sentido isso. Aliás, para mim não faz sentido nenhum, porque eles nem tiveram oportunidade ainda de tentar algo. Sabe? De tentar viver uma infância, de fazer uma escola. Eu errei, não deu certo. Eu tentei trabalhar, não deu, só era demitido. Só isso, aquilo. Tentei relacionamento, divorciei. Eles nem tentaram ainda. É um suicídio involuntário, né? E que muitos, né, o que eles querem, até os 9 meses ainda pode. Eles podem ainda ser convencidos de que eles não deveriam, que eles deveriam morrer. Para mim, isso é um suicídio involuntário. Enfim, eu acho a humanidade, ela completamente estranha. Ela é uma hipocrisia, né? Ela luta por um lado, dizendo, valorizem a vida, e do outro lado, ela luta pela morte, né? Então, são jogos de interesses, na verdade, né? Não tem nada a ver com vida. Eu não acredito em nada que geralmente as pessoas falam sobre, esses discursos
porque por causa dessas discordâncias, sabe, que acontecem no comportamento deles. Aí abri aqui Amós 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Que é Amós 9:8. Aqui diz, não tem onde vocês se esconderem de Deus. Que tudo Ele sabe, Ele encontra lá no abismo, onde for. Deus encontra. Para que haja um juízo, né? Um castigo. Então é isso. E quando o Amã ele constrói a forca, né, pro Mordecai, na verdade aquela forca depois vai ser usada contra ele mesmo. E esse ácido clorídrico, né, que as pessoas durante toda a vida elas constroem várias forcas para as outras pessoas, sabe? Elas fazem várias maldades. E Deus fala assim, ó, vocês podem se esconder de mim. Vai lá pro seu abismo, faz suas coisas secretas, mas em algum momento a gente vai se encontrar. Entendeu? E aí, você não vai poder mais esconder suas obras de mim, porque é como se Deus, eu acho assim, né? Não tem como esconder, tá tudo reunido em algum lugar. Não tem pessoas que falam, que voltam e dizem da morte, dizem assim, ó, eu vi o filme da minha vida. É isso. Ó, minha filha, ela fez os desenhos aqui, né? Ó, tem vários desenhos dela. Cada um desenha uma obra. Imagina que cada dia da sua vida, você passou diante do fulano, da fulana, e você fez uma obra para eles. E tem essas obras de feitiçaria, e tem as obras boas também que a gente faz, né? Todas Deus está reunido. Eu tenho uma pastinha ali que eu guardo os melhores desenhos da minha filha. Mas Deus não guarda os melhores, Deus guarda todos. Então, Deus tem essa pastinha. Então, assim, ó, fica tranquilo. Deus não esqueceu das coisas boas que você fez, né? Mas também não esqueceu das ruins, não. Então, Deus ele vai dar oportunidades para você se arrepender e modificar essas coisas. Para você aumentar a faixa, né, de bondade e pureza que te protege desse ácido clorídrico. Porque talvez você produziu muito ácido clorídrico e isso está corroendo a possibilidade de você ir para o céu. Ou, enfim, de quem ouvir essa mensagem. Entendeu? É assim que eu penso. Ninguém vai para o inferno sem merecimento, entendeu? Não vai nem para o céu também. Não é assim. Não é conto de fadas, não é tão simples assim, não. E aí, Deus reúne, né? E só que assim, ele vai dando mais folhas em brancos, é isso que eu tô vendo. Ele tem a pasta ali, a pessoa às vezes até esqueceu, né? Ou então vai fazendo sempre aquela mesma obra. E o que acontece? Essas pessoas que fazem maldades, muitas vezes vai dando certo, porque o inimigo ele vai premiando, entendeu? Olha, eu fiz, deu certo, olha lá o que aconteceu na família dela. Olha lá o que aconteceu aqui, ali, né? Só que não sabe,
né? Porque acha que está escondido. E Deus fala assim, ó, não tem como você se esconder de mim. Tá tudo na pastinha, tá tudo guardado. Uma hora você vai se encontrar com as suas obras. Então, ele vai dando mais folhas em branco. Só que a pessoa sempre faz do mesmo. Em algum momento, Deus pode causar algum problema, sei lá, alguma coisa para a pessoa cair em arrependimento, entendeu? Como ele causou em Paulo, né? Fez cair aquele raio, né? Porque Paulo fazia sempre da mesma obra, né? Que é assassinar as pessoas, perseguir as pessoas. Por isso que a gente vê às vezes as pessoas caindo em profundo arrependimento quando acontece alguma coisa, né? Alguma coisa grave. Que às vezes Deus pode interferir assim. Mas ele vai dando as folhas em brancos para que você tenha novas chances de fazer algo diferente. E não é para você, é para os outros. Entendeu? É para os outros. Por exemplo, eu vejo que esse Amã, Deus dá uma nova oportunidade para ele. Amã, eu vou te dar madeira. Amã, não constrói mais forca não, Amã. Sabe? Porque senão você vai ter que ser enforcado de novo, Amã. Isso aí, tudo que você está fazendo é para você, Amã. Não é para o outro. Tá? Você está todo feliz aí, fazendo essa forca, é para o outro. Então assim, Amã, eu vou te dar madeira. Faz alguma coisa pro teu irmão, não sei o que você vai fazer, né? Mas cuidado com aquilo que você faz, que vai ser pra você. Entendeu? Não é pro teu filho, não é pro teu, né? Não acredito em maldição hereditária, mas eu vou te dar material, vou te dar folha de papel, vou te dar dinheiro, vou te dar isso, aquilo. Vê melhor o que você vai fazer pro teu irmão dessa vez. Tá? Que papai tá guardando tuas obras aqui. Tá? Não tem como você se esconder de mim. Dá para você se esconder de qualquer um, menos de mim. Então é assim que eu vejo Deus. Tá? Eu prefiro falar assim porque eu não acho, eu não tenho ilusão de que existe, sabe, um momento mágico em que você... Não. Você tem que se esforçar. Se você não se esforçar para ser bom, que é o que fala a parábola do bom samaritano, e olha que ele falou, esteve no meu caminho, conheceu tudo sobre mim, não fez a vontade do meu pai, aparta-te de mim, Satanás. Porque Deus não é bobo, não tente enganar Deus, porque ele não é bobo, tá certo? Então, sim, o Amã, ele também ganha oportunidade. Deus nunca deixa de dar oportunidade, ele sempre quer salvar. Mas não é grandes obras que ele quer, porque tem homens que fazem grandes obras e escondem a sujeira por baixo, né? O sofrimento dos outros que eles causam. Como eu disse outro dia para vocês, de uma obra, eu acho que foi feita na Índia, né? Que o marido fez para a esposa e mandou matar todos os engenheiros, todos os arquitetos, sabe assim? As obras que os egípcios faziam também com o sofrimento dos escravos. Não é esse tipo de obra que Deus quer. É o que eu falei. Ele dá o material, ele quer que você faça boas obras aos teus irmãos. É isso. Ele sempre dá novas oportunidades. E é o antídoto. Sempre é fazer o bem, ajudar, orar, para desfazer qualquer tipo de mal que você já tenha feito a alguém. Desejado. Cuidado com praga, com aquilo que sai da tua boca desejando o mal das pessoas. Cuidado com esse ácido clorídrico. Tá bom? Tchau, Deus abençoe vocês.